Certo, depois de ver todos os 6 filmes de Premonição, eu posso finalmente tier listar essa franquia, ótimo. Franquia, eu cebolinha, né? Franquia, beleza. Agora eu vou tier listar a franquia, né? Aqui os 6 filmes embaixo. Pensei até em fazer uma tier list de personagens, mas ia ser muito longo. E eu não teria tanta coisa assim pra falar sobre a maioria dos personagens. E então, vamos lá. Só vou falar aqui sobre os filmes. Espero que seja rápido. Talvez dure o que? 10 minutos. Não, foda-se, não olhe pro tempo agora. É porque eu consigo ver o tempo que tá rolando aqui. Me angustia, mas tudo bem. Premonição um, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu vou botar na ordem do meu favorito pro menos pior. E eu já vou abrir logo com polêmica. Porque todo mundo diz que o quarto filme é o pior. Mas é o pior, mas pra mim não é o quarto filme não é o pior. É o segundo. Sim, o segundo. Olha, aqui tem muita coisa no segundo que eu não gosto. Bom, porque apenas para um exemplo, só para constar, eu assisti essa franquia toda agora, né? Um, um, um tempo antes do sexto filme lançar. Eu assisti toda a franquia agora, um tempo antes do sexto lançar. E já com a ideia de assistir o sexto no cinema. E eu assisti na ordem, certo? Não peguei spoiler de ninguém. Depois eu dei uma olhada nas opiniões da fanbase, mas as opiniões da fanbase não vão afetar a minha opinião. Eu vi que muita gente odeia muito mais o quarto, mas eu não achei o quarto tão ruim quanto o 2. Por que eu não gostei do 2? Porque ele faz muitas coisas diferentes da franquia. E, bom, se quebra expectativa, poderia ser uma coisa boa, mas é que ele não quebra a expectativa de uma forma legal. Primeiro que esse daqui é o único filme de todos onde a protagonista tem realmente previsões de dicas de como é que ela pode salvar a vida dela, né? Tipo, ela fica toda hora tendo premonições de como é que ela pode quebrar o ciclo, né? E pra mim isso é bem chato. Aqui também introduz uma ideia que eu acho horrível, que é que você não pode morrer a menos que seja a sua vez, né? O cara tenta atirar contra ele mesmo umas 6 vezes e não dá certo. E esse conceito é ruim, enfim. Todos os conceitos mais ruins, assim, todas as ideias mais ruins do filme, da saga Premonição, são todas colocadas nesse filme. E eu não teria muito problema se a moça do final sobrevivesse se fizesse, assim, se não fosse mais uma vez forçado. Porque eu tenho um problema sério com sobreviventes de filmes de terror, porque eles sobrevivem de uma forma muito forçada, né? Tipo, uma forma muito que joga a suspensão de descrença pro caramba. Normalmente ou tem que contar que o assassino vai ser muito burro para não matar a pessoa em determinado momento, ou que o assassino vai colocar ela dentro dos planos dela e não matá-lo. E aqui nesse caso é muito forçado porque ela fica recebendo visões de várias vezes de como é que ela pode literalmente driblar a morte e acabar com o ciclo. E é basicamente o roteirista jogando isso nela para ela vencer. E também, fora essa ideia, né, que não parece ela que consegue acabar com o ciclo, parece um mérito totalmente do roteiro que ajudou ela e não o mérito da personagem em si. A personagem em si não é nada demais. E fora isso, nossa, eu até perdi aqui na minha linha de pensamento. Fora introduzir as ideias ruins, as ideias que eu não gostei pra franquia e a personagem sobreviver. No geral, o filme. Vou ser sincero, ele não tem lá muitas competências. Eu não gostei muito dele e. Tipo, ele não me deu um incentivo em continuar assistindo a franquia. Nem um incentivo em continuar assistindo a franquia. Que é uma coisa que eu vou citar daqui a pouco. Aí,
E também ele não tem o clima sombrio que o primeiro filme tem. O pessoal não fala sobre isso, mas os únicos dois filmes com climas realmente sombrios da saga Premonição é o primeiro e o terceiro. Eu vi que muita gente fala que a franquia tem um tom sombrio, mas eu não vejo esse tom sombrio na franquia em nem um dos 6 filmes, exceto o primeiro e o terceiro, que coincidentemente são, né, dirigidos pelo mesmo cara e o resto são dirigidos por pessoas diferentes. Em quinto lugar vai ficar o meu Premonição 4. Ele não vai subir mais do que uma posição, porque ele não introduz nenhum conceito novo, ruim, o que é bom, mas ele todos os conceitos ruins do 2 ele reaplica. Né? Não tá na vez do cara, ele põe uma corda e tenta se matar e não consegue porque não tá na vez dele, e etc, etc. Mas, assim, diferentemente do segundo filme, pelo menos o quarto ele tem uma competência de que o final é bom. Eu não gosto do final do Premonição 2, eu acho o final bem ruinzinho, pra ter no mínimo. Mas o final do Premonição 4 eu acho bem legal, porque ele faz um foreshadowing o filme inteiro. Acho que a única grande competência do filme é aquele foreshadowing de todas as visões que o visionário tem e terminar com aquele Stark, aquele nome Stark, Stark. E no final do filme ele se senta numa cadeira que tá escrito, numa mesa que tá escrito Stark, e aí ele morre lá naquele lugar, como se a morte tivesse planejado desde o começo. O que me dá a entender, uma teoria que eu tenho, de que, na verdade, as premonições que os visionários têm são enviadas por eles pela própria morte. Nasce nesse filme. Esse filme provavelmente é o mais ignorado da franquia e provavelmente essa teoria vai ser jogada pela janela uma hora ou outra, porque uma hora ou outra deve aparecer alguma outra entidade que será responsável por mandar as mensagens para que você se salve. Mas ao meu ver, o quarto filme, na verdade, ele me soa muito que tem essa ideia, né? É uma ideia que não ficou literalmente jogada, assim, tipo, não ficou verbalizado, os personagens literalmente não disseram, é a morte que nos manda as premonições. Mas ele ficou em ideia que pra mim ficou meio implícita, que é a morte que manda a premonição, porque a morte, porque ele ia morrer naquele lugar, e era como se a premonição ia morrer naquele lugar, que fica toda hora dizendo está aqui, está aqui, está aqui. Em todas as premonições mostra isso dele, todas as premonições, não, visões dele mostra isso, né? Que ele tem visões e tem premonições. Aí pode ser que as visões sejam enviadas pela morte, e pode ser que as premonições sejam enviadas por outra pessoa. Pode ser que a juiz seja enviada pela morte e a morte tinha planejado desde o começo matar ele lá, sentado naquela mesa. Porque é o que ele cita antes de morrer, né? E, tipo, e se a gente tivesse. Se a gente tivesse. Não tivesse salvo de forma alguma, se nosso plano fosse estar aqui desde o começo. E eles morrem naquele lugar. Como se a ideia é que a morte já teria certeza de que eles escapariam das coisas que tinham planejado para eles antes e eles morreriam exatamente ali. Já estava planejado desde o começo pela morte. E é como se. E essa ideia não é jogada direto na nossa cara, porque. E provavelmente a maioria das pessoas não vão concordar que é a morte que manda as premonições, porque daria a entender que basicamente você está combatendo um combate incombatível, né? Basicamente quer dizer que você vai morrer independente do que você faça. E tipo, a sua resistência ela já está contada pela morte. Sua resistência já está contada pela morte. Então isso estragaria qualquer tipo de plot da história. Então é bem óbvio que ninguém diria que seria o caso. De que é a morte que manda as premonições e que ela sabe que a pessoa vai escapar e que vai morrer lá mais na frente porque já tá tudo planejado. Então é óbvio que não iria dizer porque estragaria o enredo de qualquer outro dos filmes. E incrivelmente o Premonição 4 eu não achei tão ruim. Ele é medíocre, né? Mas ele é um dos filmes que me fez ter vontade de continuar a franquia. Porque é muito normal que
pra mim, quando eu vou maratonar uma franquia, de que algum dos filmes me deixe desanimado de querer continuar assistindo, outros filmes me deixem animados e tal. E o Premonição 4 ele tem esse mérito. Ele me fez ter vontade de assistir o 5. É, ele não é lá essas coisas, mas tipo, na minha cabeça eu já esperava que ia ter pelo menos um filme da franquia que iria ser só morte e não ia dizer nada demais. Só morte mesmo, por morrer. Eu imaginava que ia ter um filme que seria assim, tipo, que os personagens não iam apresentar nenhuma resistência. E pra mim precisava ter um filme, pelo menos um filme, que os personagens não apresentassem quase nenhuma resistência. E pra mim esse é um filme, eles até apresentam alguma resistência, mas, por exemplo, eles não falam com o Blue Dwarf. E se bem me lembro, esse 4 eles não falam, né, com ele? É, não fala. E, tipo, tinha que ter pra mim, na minha visão, um dos filmes, pelo menos, que os personagens não mostrassem nenhuma resistência e simplesmente morressem. Fosse realmente uma contagem de corpos. Pra mim, precisava ter um filme que fosse só isso. Pra mostrar realmente o quão impotente os personagens ficam diante da morte. Porque ela é a morte. Pô. Não é uma entidade que está tentando matar as pessoas. É literalmente a morte. Eles vão morrer. A mortalidade deles é óbvia. Eles não vão viver para sempre. A tentativa deles escaparem da morte é ridícula. Porque eles vão morrer, uma hora ou outra. E em quarto lugar, a gente vai colocar o primeiro. E olha, o primeiro ele eu não coloco ele mais embaixo porque ele é quem abriu assim a porteira. Todas as ideias são dele e tudo. Ele tem um clima sombrio que eu gosto pra caramba. Esses são os pontos positivos. De negativo, o final pra mim é muito ruim. Porque, cara, ele não faz muito sentido pra mim o final. Ele estoura minha suspensão de descrença porque ele prepara todo o cenário para que o protagonista seja preso por ter supostamente envolvimento na morte de uma personagem. E aí no final ele não morre e ele também não é preso. E o filme não se dá o trabalho de explicar o porquê. Fui pesquisar o motivo do porquê e tinha um motivo. Porque o plano inicial do filme é que ele tivesse um outro final onde o protagonista realmente morreria e outras coisas seriam conectadas nesse final. E tipo, eu olhei e pensei, cara, esse final era muito melhor do que o que deixaram. Enfim, olha, ele tem um clima sombrio que é bacana, mas eu tenho muita sensação que ele não envelheceu mal. Eu assisti todos dublados e eu tenho a impressão que talvez seja culpa da dublagem. Mas esse filme foi muito desgastante. Eu realmente deveria ter assistido todos os filmes no idioma original, mas fiquei com preguiça. Talvez no idioma original esse filme seja melhor, mas na dublagem ele só fica muito vergonha alheia. E o final estourou minha suspensão de descrença. E a ideia do filme Premonição é bom, ela é mais aprofundada nos outros filmes, mas essa ideia da morte tá perseguindo todo mundo é legal e tal. Ah, sei lá, cara. Sei lá. É que eu não boto mais embaixo simplesmente porque ele é o pioneiro, né? Mas é que o final. Eu não gosto quando estoura minha suspensão de descrença. Como eu falei, repito, os diálogos são muito vergonha alheia no geral e. É isso, né? É isso. Pelo menos na versão dublada, né? Vai que na versão original, não é? Ah, sim, tem uma coisa que eu esqueci de mencionar sobre o segundo filme que eu não gostei, mais um motivo porque ele tá aqui embaixo. Ele é o único filme da franquia que tem que segue uma ordem inversa. E quanto mais eu assisti os outros filmes, eu menos entendi o porquê que ele tinha essa ordem inversa nele. Ainda me parece tão estranho. Enfim, as ideias do segundo filme são muito questionáveis. Ah, esquece. Tá, continuando. Em terceiro lugar vai o sexto filme, talvez por nostalgia,
nostalgia curta, porque foi minha primeira sessão de cinema na vida e eu achei o filme bem legal. Ele fica em terceiro lugar. Eu achei legal as mortes. A maioria das mortes são meio cômicas. O filme todo tem uma pegada muito cômica, mas na real eu não me importei muito com isso quanto a algumas pessoas que eu vi crítica depois. Falaram que, nossa, tirou toda a sombriedade da franquia. Talvez seja eu que não seja uma pessoa lá muito normal, mas eu não achei nenhum dos filmes muito sombrios, não. Acho que assim, o mais sombrio que eu achei foi o primeiro, só que ele foi sombrio de um jeito que me deixou com vergonha ali. Talvez por causa da dublagem, como eu já repeti. Mas é isso. É isso. É uma vergonha ali. Enfim, aí. Então, tipo, tudo que acontece nos outros filmes eu tenho tendência a rir. Eu tenho tendência a rir com morte de personagem. Tá, eu sei que pode ser esquisito, mas é o que acontece comigo na maioria das vezes. Especialmente quando o personagem é muito bem aprofundado. Tipo, se o personagem for psicologicamente bem aprofundado, se a morte dele for realmente triste, aí realmente vai me afetar negativamente. Eu vou ficar triste porque tal personagem morreu, né? Eu vou ficar deprimido porque tal personagem morreu. Mas quando é assim que os personagens nem são tão aprofundados, a minha tendência é rir. E a maioria das mortes do deste sexto filme, pra mim, foram engraçadas. Acho que só uma ou outra que não foi. Dolorosas, todas são lógicas. Angustiantes, todas devem ser, lógico. Mas o filme todo foi muito cômico. A ideia final do. Ideia final, ou a ideia inicial. A ideia final, digamos, dos laços de sangue, de que a história desse filme está colincada com todos os outros filmes. Eu achei legal. Inclusive, depois eu parei pra pensar que a teoria de que esse incidente está indiretamente envolvido com todos os incidentes ainda faz sentido, mesmo que, por exemplo, os pais dos outros personagens não tenham morrido. Porque, por exemplo, no voo do primeiro filme, não haveria necessidade de que todo mundo que estivesse no voo fosse ligado à linhagem de sangue. Só bastava um e todo mundo morreria no resto. Porque o segundo introduziu a ideia de que pode ser uma ideia questionável, mais uma, de que eles levantam uma hipótese de que quem está envolvido com o pessoal quem se envolveu direto ou indiretamente com o pessoal do voo que sobreviveu entrou em sua própria lista porque eles não deveriam ter interagido com essas pessoas. Então, tipo, tecnicamente todo mundo da torre seria morto e também os parentes deles seriam mortos. E também boa parte das pessoas que interagiram com eles e tiveram mudanças significativas nas suas vidas também entrariam em suas próprias listinhas particulares. O que significa que muita gente morreu e isso é pano pra manga pra um sétimo filme. Eu honestamente espero que a moça do segundo filme que sobreviveu não volte e se ela volta que morra. Eu fico muito irritado com as coisas do filme 2, cara. Puta merda. Enfim. E no geral eu achei até bacana o filme. Eu não gostei muito da fotografia. Eu tô criticando muito mais do que falando, né? Apesar de que eu gostei muito da franquia. Eu não falaria da franquia se não tivesse gostado de alguma coisa dela. Mas assim, eu tenho uma crítica pra fazer nesse filme que ele muitas vezes ele fica muito escuro e ele sempre tem muitas cenas escuras. Talvez que eu achei isso também que foi minha primeira sessão de cinema, mas enfim, não sei. É uma paleta de cor muito escura. Quando tá no Skyview ele é muito laranja e tal. E nunca fica muito de dia, né? Enfim, é isso. Eu não gostei muito dessa fotografia, mas no contexto geral eu achei legal o filme, bacana. E não teve nada que me incomodou nele. Deixa eu pensar aqui. Fora a paleta de cores, nada me incomodou nele. Segundo lugar, o quinto filme. Segundo. E em primeiro lugar, o terceiro, né? Lógico que aqui eu, né, fui óbvio, né? Porque assim, eu acho que é quase um consenso que o terceiro filme é melhor. Eu vi depois críticas e todo mundo colocou.
o terceiro filme como melhor, e eu não tenho que te dizer o contrário, o terceiro filme é o melhor mesmo. O quinto filme, a maioria das pessoas ficam meio que no meio termo de gostar dele ou não. Eu gostei. Assim, ele não é nada demais, mas convenhamos que, no geral, a franquia. Assim, ela não é tipo nenhum grande primor de qualidade, né? Claro, se você comparar com outras coisas, mas dentro do nicho dela, ela é muito bom. Toda a série é muito boa. Mas assim, o que acontece? Essa zona baixa aqui, estes são de filmes que me incomodaram por coisas que eles têm, né? Por furos de roteiro e tal. Inclusive, eu só não fiz isso aqui porque se alguém visse esse vídeo, provavelmente me mataria. Mas então, porque não tem coerência de roteiro nem ideias esquisitas, né? Por exemplo, esse aqui eu não acho que tenha nenhuma ideia esquisita de roteiro. Esse aqui tem. De, por exemplo, o personagem não ter sido preso, mesmo com o filme desenhando todo o cenário pra ele ser preso. E esse aqui é as premonições literalmente salvando a vida da moça o tempo inteiro. Muito fortemente. A um ponto de ser forçado. Mas eu deixei esse aqui por questão de mediocridade, e eu deixei esse aqui mais acima porque foi ele que abriu a porteira, e a gente não coloca quem abriu a porteira tão baixo assim. Enfim, o quinto filme, ele. O quinto filme, ele, no geral, eu acho ele legal, bacana. Tipo, uma pegada parecida com o sexto filme, uma pegada parecida com o primeiro. Mas, tipo, ele se diverge em detalhes. Tem cenas que eu acho muito legais nele. A cena da ponte é maravilhosa. Pra mim, eu acho que é a melhor cena de acidente de todas. De todas. Acho que é, né? Eu não acho a cena do acidente do terceiro filme, do acidente inicial, né? Do terceiro filme, nada demais. A do avião, ela é limitada, legal, mas é limitada, pela época dela e tudo, né? A cena deste aqui é esquecível. Essa aqui é, no geral, muito boa, mas o filme. Enfim, esquece. Então, a do quinto filme pra mim é a melhor. Ela é. Eu, assim. Me incomoda um pouco a ponte ser muito alta, mas existe pontes altas, então é problema meu mesmo, eu que sou idiota. Mas ela é muito boa. Cena inicial. Eu gosto da interação do The Office do quinto filme. Porque o que acontece? Um outro problema do segundo filme. Cara, porque quanto mais eu falo sobre o segundo filme, mais problemas ele tem. Porque o que acontece? O segundo filme são pessoas indo numa rodovia e tipo, não faz o menor sentido elas se linkarem depois do acidente. Tipo, elas manterem contato, as pessoas conseguirem conversar umas com as outras depois do incidente. Tipo, elas nem se conheciam direito. E aí do nada elas conseguem estabelecer contato umas com as outras enfim, não faz muito sentido. O quarto filme tem o mesmo problema, por isso faz sentido ele estar aqui. Esse aqui não tem esse problema porque são todos da mesma escola. O sexto filme não tem esse problema porque são todos da mesma família. O quinto filme não tem esse problema porque todos trabalham no mesmo lugar. E ele é o único que não se apoia na muleta de escola, né? Tipo, o negócio do escritório é muito legal. Eu acho a dinâmica dos personagens bacana, no geral. A ideia de que pra você sobreviver por mais tempo você precisa tomar a vida de alguém. E eu acho essa ideia boa. Porque ela realmente dá um peso ainda maior, tipo, um senso de urgência ainda maior para os personagens. Ela é muito melhor do que a ideia de que você não pode morrer a menos que seja sua vez. Porque nesse caso aqui, você estabelece um senso de urgência maior pro personagem. Tipo, ele sabe que vai morrer a qualquer momento, então ele pode literalmente fazer uma besteira e sair matando alguém. E a cena final desse filme é muito boa, lógico, né? Que linka perfeitamente com o voo do primeiro filme. E no geral ele é muito.
é um filme muito legal, as dinâmicas dos personagens são boas, as mortes no geral também são bem articuladas. Assim, o grande ponto ruim desse filme é o vilão, entre aspas, que é o cara que eu não vou lembrar o nome, que quer matar a namorada do protagonista pra pegar a vida dela. Que o argumento dele não faz o menor sentido. Aí eu fiquei meio triste, né? Ah, outra coisa que eu não comentei, voltando, o primeiro filme, ele... Eu acho que eu falei, né? Eu não lembro se eu falei ou não, mas enfim, vou repetir se eu não tiver falado. O problema é que o primeiro filme, ele não tem nenhuma... Qual que era a palavra? Ele foi a mesma coisa do segundo filme. Ele não me deu nenhuma vontade de continuar assistindo a franquia. Eu assisti na força, e ainda bem que eu assisti na força porque os outros filmes são bons. E o segundo também não me deu nenhuma vontade de continuar assistindo. Pelo menos o segundo ele me deu uma curiosidade mórbida de assistir, porque as mortes estavam ficando mais grotescas. Aí eu disse, legal, quero ver quão mais criativos vão ser as próximas mortes de grotesquidade. E aí eu continuei com o 3 e o 3 me fez querer assistir o 4 muito. O 4 eu achei medíocre, mas ele não quis fazer o dropar a franquia. E o quinto também não quis fazer dropar a franquia, então eu fui assistir o sexto no cinema. Então assim, se não fosse... tipo, se fosse só pelo um, assim, vamos dizer que na época que eu assisti um, e aí ia ter no cinema o 2, eu provavelmente não assistiria o 2 porque eu acho um muito porcaria. Então eu não iria no cinema assistir o 2. Não achei tão porcaria assim, mas o que eu quero dizer é que ele não me deu interesse de continuar assistindo. E o 5 também me manteve o interesse de continuar assistindo. E o 3 ele é a masterpiece de todos os filmes, porque ele incorpora uma ideia muito divertida que é você prestar atenção no cenário. Porque o que acontece desde o primeiro filme até o segundo, se tem muitas dicas de cenário, de ideias, de coisas que os personagens falam, do que vai acontecer com eles, né? E o terceiro literalmente incorpora isso no enredo. Aliás, todos os filmes têm isso de dar pista, né? Mas o terceiro literalmente incorpora isso no enredo, porque ela tira fotos no passado que no futuro vão servir como pistas para como os personagens vão morrer. E eu achei isso Duca, cara. Duca mesmo. Eu só não gostei muito do que eu não entendi, né? Então, de repente eu fui meio burro e não entendi porque sou burro mesmo, mas enfim, burra. Mas eu não entendi muito bem a fotografia da protagonista em si, né? Porque a fotografia da protagonista, sei lá, não tinha muito a ver com que ela ia morrer. Pelo menos não na minha cabeça agora, mas enfim. E também tem um probleminha da primeira cena, né? É porque todos os filmes aí tem um probleminha do acidente, que o acidente meio que, entre muitas aspas, é causado por causa da câmera de um personagem, né? Entre muitas aspas, ele é causado por isso. Entre muitas aspas, porque não foi só isso que causou o acidente, mas enfim. É causado pela câmera de um personagem que acabou saindo, né, do carro e por ele sair do carro, o acidente talvez não devesse ter acontecido. Mas enfim, a morte tem seus esquemas eternos. E tipo, voltando agora pros elogios, que eu divago muito. Ele é muito bom filme porque ele incorpora perfeitamente essa ideia de deixar pistas, e isso aumenta mais ainda a pressão em cima do personagem, em cima do enredo, para que você capte as pistas para ver como os personagens vão morrer. Isso dá muitas camadas para as mortes dos personagens. Você fica muito mais ansioso para a morte deles. Ele usa esse artifício da câmera muito bem. E tipo, é isso, né? A premonição é muito mais do que isso. E pra mim a cena final do descarrilhamento do trem é top, mas todas as cenas finais são tops, mas nenhuma é mais top que a do sexto filme. Eu adorei a questão da moeda sendo responsável por meio que começar o acidente da Skyview e também por terminar o filme. Enfim, essa foi a minha tier list. Talvez eu pudesse falar mais coisas se eu pensasse mais. Só que aí, se eu ficar aqui matutando o que eu vou falar, vai dar 1 hora de vídeo mesmo com apenas 6 filmes pra colocar em uma tier list. É isso. Tá aí. Minhas análises.
arquivadas para minhas futuras consultas.